Pronto, gente, chegamos aqui no YouTube. Essa pessoa aqui ó, do meu lado é Fernando Gomes, essa lenda viva que não dorme desde Olha, 1970. mais ou menos, por aí. Quando ele fala não dorme, é porque eu sou um vampiro. Na verdade, é porque eu durmo 4 a 5 horas por noite, eu estou muito feliz. Não, e a energia de uma criança de 2 anos, que assim, não para. Não para. Eu e o Fê, a gente veio lá do podcast O Que Te Move, que você pode ouvir no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. E aproveita que você já chegou aqui, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha, porque o assunto aqui está muito legal. Eu e o Fê, a gente está falando sobre programas infantis, sobre o processo dele, de como que ele chegou nesse lugar, como que ele não queria, mas a vida o trouxe até aqui, graças a Deus, ainda bem que a vida fez isso com ele. E Fê, eu já vinha pensando em você, eu já queria conversar com você já fazia um tempo. Mas eu achei que esse momento calhou de ser o momento justamente porque a gente acabou de perder o Tom Veiga, que era o moço que dava vida ao Louro José, tão famoso. Exatamente. Louro José. E ele, como Perfeito. Você, Fernando, ele também não queria. Ele não queria. Ele não sonhava com isso, né? Mais do que não queria, né? Ele nunca sonhou com isso. Bicho, o destino leva a gente, joga a gente numas roubadas que às vezes se transformam no sentido da vida da gente. Não tem essa, né? E aí, Fê, eu falei, não, agora é Fernando Gomes, não tem outro momento. Fê, eu queria perguntar para você, o que você acha dos programas infantis que eram feitos antigamente e dos que estão sendo produzidos agora? Hoje. Bom, a gente está fazendo todo esse nosso papo, porque, para quem não sabe, o Léo mora em Nova York. A gente está fazendo todo esse papo nosso em português, então eu imagino que seja muito para o público brasileiro. Aí eu tenho uma coisa a falar. Primeiro eu lamento muito não estarem produzindo programas infantis aqui no Brasil. Tá? Para mim, eu acho o maior crime, e isso eu acho um absurdo. Os canais abertos, praticamente nenhum tem programação infantil sendo produzida. Com exceção da TV Cultura, que tem um programa sendo produzido, o SBT, mais ou menos, mas não tem ninguém. Como é que isso foi acontecer, Fê? Depois de uma era só de programas infantis, assim, onde dominava a programação? Eu tenho a minha visão disso, rasa, simplista, interesses comerciais, econômicos. Por quê? Por quê, cara? Por quê? Por que qualquer canal aberto vai pôr um programa infantil? Se você quiser fazer com alguma qualidade, pode custar uma grana, tá? Se você não pode, dentro dos canais abertos, aliás, não pode dentro da televisão, fazer propaganda, não pode ter merchandising, não pode direcionar a criança a comprar nada, eu concordo com tudo isso, tá? Mas as pessoas perdem o interesse em investir na programação infantil, tá? Aí você fala, poxa, realmente não tem jeito. Eu posso muito mais colocar um programa de variedades de manhã, um programa feminino, no qual eu tenho várias ações de merchandising, onde está entrando dinheiro de todo lado, onde eu tenho break comercial. Cara, por que eu vou para o infantil? Então, aí que está o problema. Eu acho que tinha que ir, porque eu acho que a gente também tinha que se preocupar, as televisões, os canais abertos tinham que se preocupar no seu público futuro, ou seja, se desde criança ele me acompanha aqui, ele pode crescer e continuar vendo essa emissora. Isso é um sonho meu. Outro, eu acho que existem outras alternativas. Você fala, mas de onde vem o dinheiro? Gente, combinar que para fazer programação infantil você não precisa necessariamente de um patrocinador infantil. Pelo menos eu vejo assim. Tá? O que eu quero dizer com isso? Claro que eu não vou fazer um programa infantil no qual, olha, estou tomando um Guaraná, marca... Isso é ridículo. Isso realmente não pode, não deve acontecer em programação infantil. Agora, por que não as grandes marcas
de produtos para adultos, para casa, para o lar, carro, banco. Por que não você investir no público infantil? Eu, no meu sonho utópico aqui, eu fico achando que eu não sou pai, então estou falando de sonho de uma viagem minha. Mas eu falo, cara, a determinada marca ou determinado banco patrocina esse programa infantil tão legal que só faz bem para o meu filho, cara, eu tô com eles, cara. Ou seja, eu não preciso comprar o produto que a criancinha tá vendo no programa dela. Cara, as marcas adultas, mesmo de alimentação não voltada para público infantil, tudo isso é muito fácil de coloca grana para produzir programa infantil. Ninguém quer, ninguém se interessa. As agências de publicidade nunca pensaram nisso, sei lá, ou nunca conseguiram vender uma ideia dessa. Então, hoje em dia eu lamento muito a falta de. O que acontece hoje em dia? Os programas produzidos para público infantil aqui no Brasil, ou eles são animações, que tem muita coisa legal acontecendo, tá? O Irmão do Jorel, tem coisas sensacionais acontecendo, e também TV a cabo. Os canais abertos transferiram a responsabilidade do público infantil para a TV a cabo. O streaming, né, Fê? Então, o Netflix, o Disney Plus, o streaming está descobrindo também o seu filão. Né? A própria Disney fala, gente, eu tenho todo o acervo aqui, por que eu estou marcando e cedendo para todo mundo? Está todo mundo descobrindo. A internet, por mais que tenha muita gente já envolvida e pesquisando há muito tempo, a gente vai descobrindo coisas novas a cada dia. Né? Agora, então foi transferido totalmente. Os canais abertos não se preocupam mais, não têm responsabilidade alguma com programação infantil. Tá? Não, e então, Desculpa te interromper, Vê. Outra coisa é um nicho que não vai morrer nunca. Cara, basta de falar pelo meu público. Tá? Cara, as coisas que eu fiz há 20 anos são assistidas hoje por criança. Isso também é uma muleta que os canais usam para não produzir coisas novas. A criança adora reprise, então deixa. Criança gosta de reprise? Gosta, adulto também. Agora, o conteúdo muda no decorrer dos anos. Eu vou dar um exemplo muito clássico de coisas, por exemplo, que eu vivi, vejo, presenciei, de clássicos, todo mundo vai entender o que eu estou falando, por exemplo, da TV Cultura. Tá? A gente fala, nossa, Castelo Rá-Tim-Bum era sensacional. É sensacional. O Rá-Tim-Bum era sensacional. É sensacional. Os dois. Tem coisas que eu vejo hoje, assistindo uma reapresentação desses programas que são exibidos, e que eu fico quicando na cadeira louco. Por exemplo, lava uma mão, lava... Cara, tá um monte de criancinha ensaboando a mão e a água correndo loucamente, velho. Hoje em dia você não faria mais isso. Você tá entendendo? Então, os conteúdos também mudam com o decorrer dos anos, as preocupações mudam, as coisas às quais a gente tem que passar para as crianças, os valores mudam. Se eles não mudam totalmente, aparecem novos. E muitos mudam, muitos têm que mudar. Tá? Se a gente parar para pensar, agora eu vou pegar pesado, Léo. Se a gente parar para pensar, a gente foi criado, todos nós, eu tenho 59 anos, Léo tem 40, a gente foi criado numa geração machista. A gente é ensinado a ser machista. A gente é machista sem saber que é. Porque foi criado assim. Essas coisas têm que mudar na criação das crianças de agora. Se a gente não falar para a criança de agora que isso é uma bola fora absurda, qualquer preconceito é absurdo, se a gente não começar a tratar o público de hoje, vai continuar assim para sempre, velho. Sabe, a gente é ensinado, com ou sem maldade, a gente foi ensinado assim. Ou a gente questiona essas coisas e começa a mudar, e para isso, a gente precisa das pessoas que falam direto com criança, cara. Então, a partir do momento que eu não falo mais, eu me isentei desse problema, não é meu, outro que faça. Exatamente. E nós precisamos de profissionais da área que cuidem desse assunto, porque senão a gente tem um presidente que fica inventando um kit gay para criança, inventando uma alucinação. Desculpa, a gente está falando de um ser patético. Desculpa, que inventa tudo. Eu lamento se quem está vendo a gente de alguma maneira acredita nessa pessoa, você está vendo as pessoas erradas. Você está vendo o lugar errado. Não, você está vendo a pessoa certa. Você está vendo as pessoas certas falando da pessoa errada. Se acredita nele, ele não vai entender, Léo. Tudo isso para dizer que nós precisamos de profissionais, pessoas que entendam, que acompanhem a geração e para que a gente possa realmente entregar a informação necessária. Porque as gerações pensam diferentes. A gente entende essa evolução.
Desculpa, tem que atualizar, cara. A gente tá muito, o ser humano está muito atrasado, cara. Para a questão ambiental, para a questão de preconceito, cara, temos que aprender tudo de novo. E vamos começar desde pequenininho. Quanto mais cedo a criança aprender, menos preconceito ela tem. Para não falar de preconceitos de religião, de raça, de sexo, de nada, eu vou dar um exemplo, tá? Muito rápido, Léo. Peço perdão para você para falar disso. Eu uma vez fui chamado para fazer um trabalho para falar sobre escolas do Estado, tá? E sobre, olha que proposta muito legal, sobre inclusão nas escolas de Estado, tá? E a parte que me coube do trabalho era para falar do deficiente, não sei se a palavra que se usa hoje em dia, talvez eu esteja desatualizado, seria o cego, tá? Fala cego. Ok. E a gente não ia escolher um elenco, tá? Não é, vamos chamar um ator para fazer. A gente procurou, dentro da rede estadual de ensino de São Paulo, crianças cegas, para pegar o qual seria o nosso herói dessa história, para a gente contar a história. Tá? E eu fui escolher, eu era o diretor, eu fui escolher dentro das crianças que me apareceram. E eu optei por uma determinada criança. Minha chefia queria aprovar. E eu mandei para a chefia para aprovar. E eles gongaram a criança. Fala, por que gongaram a criança? Era uma criança cega, daquelas que tem o olho completamente branco. Ok? E eu perguntei, por que essa criança não? Por que essa criança não? Ah, não. É muito impressionante para a gente ver isso. Cara, eu fiquei numa revolta, porque eu virei e falei assim, desculpa. Por que é impressionante? Porque você não vê nunca. Você não vê nunca, velho. Você não tem isso, você não tem um caso assim na sua casa. Senão, para você seria absolutamente natural. Entendeu? Então, o quanto mais a gente esconder os diferentes, o quanto mais a gente não querer entrar em, isso vai dar problema, não vou falar sobre isso. Cara, quanto mais covarde a gente for, mais tudo continua igual. Tá? Eu consegui que essa criança fizesse, com esse argumento eu falei, desculpa, se a pessoa vai assistir esse vídeo e alguém, desculpe, se você se impressiona com isso, você está olhando para o seu umbigo, meu amigo. Tá? A vida é assim, tem muita gente assim. Então vamos olhar para isso com naturalidade. Então vamos mostrar, sim, com toda a naturalidade, respeito do mundo, sim, vale para tudo, cara. Vale para tudo. Pelo menos eu acredito nisso. Então eu acho que a gente tem que cutucar, tem que mexer, senão a gente fica na posição cômoda de falar, não é comigo. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo essa pessoa? Ui, como eu admiro. Fernando, o que você tem feito agora? Quais são os seus últimos projetos? Então, cara, eu estava me divertindo muito mais antes da pandemia. Com a pandemia, eu estou louco, porque eu estava filmando 2 temporadas de uma nova série para Discovery Kids. E a gente, no gás, com muito amor, com uma equipe incrível, gigantesca, sensacional, a gente parou antes de terminar a primeira temporada. E como é uma série com crianças, a gente não volta. Por mais que falei, está todo mundo voltando, a gente fala, não vamos voltar. Porque as aulas não voltaram, então a gente não volta. E veja o sofrimento de quem trabalha com audiovisual e trabalha com uma situação como essa que eu estou falando, que vai me entender perfeitamente. Eu disse crianças. Imaginem crianças, 7 meses fora do ar. Como é que ela estava em março? Como é que ela é hoje? Ela cresce, gente. Anos incríveis, né, Fernando? Cara, mas eu não tenho essa passagem de tempo na série. Então, o nosso desafio hoje é rever roteiros e ver como que a gente vai colar determinadas cenas para fechar a primeira temporada. Então, eu estou vivendo esse desafio agora, mas eu estou dirigindo outras séries também para Discovery Kids. Eu estou com o canal do Júlio no YouTube. O Júlio continua na ativa. Como é que chama? Canal do Júlio Oficial. Ele está no Instagram, no YouTube e no Facebook. Eu vou colocar aqui na descrição, gente. Só clicar lá e assistir. E é legal, porque vocês vão ver só material inédito do Júlio e ele cutuca essas coisas que a gente está falando. Tá? Estamos aí para isso mesmo. Vamos questionar e vamos falar do que precisa. A gente tem que pensar na formação dessa criança de amanhã para ela não votar errado. Entendeu? Põe criancinha para pensar, para ler. Exato. Ler é bom, gente. Ler é muito legal. Não faz mal, não. Tá? Não vamos queimar livro, não. Tá? E eu tô com uma segunda temporada de uma série inédita, que a gente ainda está negociando o canal, porque sempre é mais difícil, mas está inteiramente filmada.
uma série que foi produzida inteira na Amazônia, com bonecos, bem legal, chamado Laboratório do Professor Policarpo. E que mais? De produção de trabalho, basicamente, é isso. Mas a gente falou no tom e acabamos não falando uma coisa importante. Cara, perdemos um talento gigantesco, eu sei que eu estou falando óbvio. Perdemos um colega que dignificou essa profissão de forma gigantesca. Tá? Eu tive muito prazer em conhecer o Tom, desde antes dele conhecer o papagaio, o louro. Então eu sei os caminhos que ele traçou para chegar nesse sucesso gigantesco, muito maior do que ele podia sonhar ou imaginar. Tenho certeza que ele não ia pensar que o Brasil inteiro ia se comover, que a emissora que ele trabalhava ia parar em função disso, ia fazer várias homenagens para ele. E vou dizer, qualquer homenagem é pequena. Se o sucesso dele perdurou por tanto tempo com um personagem, porque o cara era brilhante. Tom, muito obrigado por tudo que você fez. Muito obrigado por esse presente que foi o louro para a gente. E agora o louro está no coração da gente e a gente continua guardando dessa forma com todo amor e carinho. É importante falar, né? Bora nós! Eita! Passou um anjo aqui, entendeu? Eita, tô vendo. Precisou dar aquela respirada. Muito bom. Ô Fê, você pode falar um pouco sobre esses programas, o conteúdo dos programas da Discovery? Você tem liberdade total lá? Eu sou diretor-geral da série, tá? Mas é muito legal, eu amo, cara. Eu tive a honra de conhecer o povo da Discovery quando eu fui convidado por uma produtora aqui de São Paulo, Boutique Filmes, para dirigir uma segunda temporada de uma série que já existia, de uma série que tinha um sucesso legal no Brasil, é transmitida para toda a América Latina, chamada O Zoo da Azul. Ou seja, elenco já existia, eu adoro isso, cara, quando eu entro num trabalho que eu não caí de paraquedas, tá? Cara, eu me apaixonei por todos que estavam lá, tá? Eles conheceram efetivamente o meu trabalho fazendo a segunda temporada. Depois disso, fizemos a terceira temporada. E depois disso, eu estou nesse projeto novo. Do projeto novo, eu não posso falar nada ainda por ser novo, tá? Então, é um pouco surpresa, tem que esperar. Envolve bonecos? Não, isso é outra coisa que me deixa muito feliz, cara. Porque tem uma coisa, eu não estou cuspindo no prato que eu como, eu amo trabalhar com bonecos, amo. Tá no meu sangue, é minha pele, isso não tem ninguém tira. Vou fazer sempre, vou fazer com sangue nos olhos, vou fazer querendo fazer melhor. Tudo que está lá no podcast, se você não viu, corre lá para ver, tá? Falo muito, tá? Mas eu amo que lembrem que eu não trabalho só com boneco. Uhum. Eu amo que lembrem que eu não trabalho só com criança. Porque uma coisa lamentável que acontece aqui, talvez aconteça em todo lugar, é a gente ser rotulado. Tá? Então, quando me chamam para um trabalho adulto, eu dou pulos de alegria. Quando me chamam para um trabalho que não tem boneco, eu dou pulos de alegria. Tá? Essas duas séries da Discovery Kids, nenhum deles tem boneco, só seres humanos. E tem um lado que só quem trabalha com boneco, como o Léo, vai entender de cara. Tem um outro prazer para o diretor. Né? Eu já disse lá no podcast que eu adoro trabalhar com bonecos, mas como se eu estivesse trabalhando com humanos, tentando fazer planos bacanas, interessantes, ricos. Agora, quando eu pego humanos de verdade, eu posso mostrar os pés. Eu posso mostrar segundo plano, o cara em pé lá atrás. Né? Então, tem outros sonhos que estão sendo realizados quando eu dirijo humanos e é muito legal. Maravilhoso. Fernando Gomes, o que te move? Português, claro, tesão. Tesão por tudo todos os presentes que eu tive na vida e tenho até hoje, cara. É até pesado falar que o cara é feliz. Eu sou muito feliz, cara. Eu tive muita sorte na minha vida profissional, na minha vida afetiva, sou muito bem casado. Cara, eu não tenho do que reclamar. Mesmo nos piores momentos, a gente junta essa vontade de virar o jogo juntos e vamos virar sempre. Então, o que me move é ter a chance de tentar fazer coisas boas. Se vai conseguir ou não é outro problema, tá? Mas de tentar, ou seja, é maluco, mas eu estava outro dia falando com pessoas que não tem nada a ver com o trabalho e perguntaram: o que é legal para você? O que você mais está sentindo falta na pandemia? Trabalhar, estar dentro de um set de filmagem. Amo loucamente. Você quer esquecer que eu existo? Você quer que eu não dê problema na sua vida? Me coloca dentro de um set de filmagem com tudo que a gente combinou que vai ter lá. Você não vai mais ouvir falar de mim, velho.
Feliz da vida. Seu lindo. Fernando, eu te admiro Obrigado. Muito, meu caro. Nós admiramos. Deixa eu falar uma coisa que as pessoas não... Existe uma parte do Fernando que as pessoas conseguem assistir, que está lá, né, gravado, e tem uma outra parte do Fernando que as pessoas não veem. Eu tive a oportunidade de ver a gente gravando TV Cocoricó. Toda semana, praticamente, quase todo dia, a gente recebia visitantes, pessoas vinham visitar o estúdio. E após o programa terminar, que era ao vivo, a gente recebia essas pessoas. O Fernando, a gente tinha o quê? Mais 6 horas pela frente de gravação, porque a gente continuava gravando quadros, e o Fernando recebia os visitantes com o Júlio, com a mesma alegria que você vê o Júlio sempre na TV, o Fernando estava lá. Ele e Carlota Joaquina, inclusive. Carlota Joaquina. A mão direita do Júlio. A mão direita literal do Júlio. E é tão bonito isso, Fê, esse coração imenso que você tem em, por exemplo, querer retratar a pessoa com deficiência visual do jeito que ela é, sem querer botar figurino, purpurina. É isso. Óculos, porque a realidade é essa. E você, eu aprendi muito com você a humanizar, a trazer esse conteúdo mais humanizado. E como você falou, eu estou aqui tentando também. É isso. E eu quero te agradecer, Fê. Eu acho você um gênio, sim. Acho você à frente do nosso tempo. Eu acho que você merecia ter um canal de televisão, que você dirigisse o canal de televisão só seu, para você criar tudo que você tem vontade. Teria implodido. Não, eu acho que o Brasil ia ganhar com isso. Bicho, tem um lado de seres humanos preocupados com o dia de amanhã que eu acho que ganhariam e me acrescentariam muito numa situação como essa. Mas tem um outro lado difícil. A gente está vivendo um momento difícil, como uma frase do Amélie Poulain: os tempos estão difíceis para os sonhadores. É isso daí. Depois dessa, gente, dá o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo. Lá no podcast, eu e o Fê, a gente falou sobre os programas infantis. O Fê contou bastidores, como foi encontrar ele realizando os sonhos dele. Enfim, tem muita história legal aqui. Então, Fê, mande o seu e-mail para a gente também, contando a tua história, que eu vou ler aqui no podcast. Ok. Muito obrigado, Léo. Eu que te agradeço, meu anjo. Morro de saudade de você. Quero te ver e te abraçar o quanto antes, por favor. Já eu tô aí, vocês estão aqui. Por favor. Um beijo. Beijo a todos.